Olá, aqui é Luiz Fernando do Grupo Amigos Ajudam Amigos. Um grupo feito para ajudar donos de bares, restaurantes, quem trabalha com alimentação, um grupo de network, onde um ajuda o outro. Amigos ajudam amigos. A gente tem treinamentos toda semana, igual esse de hoje, que a gente vai falar sobre como evitar processos trabalhistas. E pode ter certeza que a probabilidade, se você tem vários funcionários, a probabilidade é gigantesca de você ter. Então, aprende hoje aí, vê com a Fernanda como fazer. Primeiro de tudo, eu vou agradecer os nossos patrocinadores. O Aguiar Motoboys. Então, você que tem bar, restaurante, precisa de motoboy, Aguiar Motoboys. Depois eu deixo na descrição aqui o Instagram deles. A Multisei Informática, tá com problema no computador, Multisei Informática. A Bazar tem de tudo, da Ana, legal. O Capim Limão, então você que vende comidas e está procurando um distribuidor de produtos veganos, fala com o Capim Limão, que a gente sabe que é um porre fazer produto vegano. Se você fizer na mesma chapa do hambúrguer, por exemplo, já não pode. Se você usar uma farinha, misturar com outra, já não pode. Um monte de coisinha. Tem a Le Bon Vin, que é de vinhos. Já vou deixar também aqui no Instagram. E tem a IG3 Foods. Se apresenta aí, André. Ô, legal, boa tarde, tudo bem? Tá saindo meu áudio aí? Naeda, boa tarde, Fernanda. Boa tarde. A melhor comida árabe, né? Aí sim, Obrigada, presente André. aí. Que legal. Bom, vamos falar um pouquinho da IG3, né, Luiz? Essa abertura aí, aproveitar que o pessoal tá online aí. A IG3 está vindo aí para atender toda a parte de congelados, né? Então, o pessoal que trabalha com a cozinha aí, desde a parte de pescado até a sobremesa congelada no sorvete, né? E a parte do pão de queijo, para quem trabalha aí com a parte de estufa, direto ao público aí, né? A gente consegue atender esses três tipos de segmento. Mas na nossa página lá, que é ig3foods.com, a gente tem toda a descrição de todos os produtos, né? Atendimento aí com 24 horas, atendendo a Baixada Santista toda, né? O pessoal está sempre acostumado a ver a gente falando muito de Los Paleteiros, de sorvete, né? Mas a gente tem todo esse outro segmento aí, atendendo toda a nossa região aqui da Baixada. Então, a consultoria no cardápio, tudo voltado para a parte de pescados, a gente consegue atender aqui na região, né? Então, que o pessoal precisar da gente aí, nós vamos estar sempre à disposição, nossos consultores aí, para poder atender e tirar dúvida no que for preciso. Depois vou deixar o nosso link aí, o Luiz está aí também. A gente consegue deixar aí no grupo aí, o pessoal poder participar aí, tirar qualquer dúvida aí que for necessário. Beleza? E vamos acompanhar, que eu acho que esse tema hoje da Fernanda é necessário em todos os segmentos, né? Não só na parte de cozinha, mas todos os segmentos. Eu entendo muito assim, eu converso muito com os funcionários, que eu acho que tem que ter um respeito acima de tudo, e depois tem a preocupação com a questão jurídica, né? Hoje, acredito que quando você coloca um funcionário para trabalhar, que ele não tem o respaldo jurídico necessário, né, tudo que precisa, automaticamente isso daí ele acaba sendo um meio funcionário, porque a qualquer momento você pode perder esse funcionário, seja por um problema, seja, enfim, o que seja. Qualquer situação ali, você já não tem esse funcionário mais com você. E aí isso já não é um colaborador, né? Então eu acho que essa é uma preocupação, tem que ter esse embasamento total, pelo que a Fernanda comentou agora, eu peguei só um pouquinho aí da explicação dela no início, mas eu acho que tem que ter todo esse embasamento, tem que ter esse conhecimento jurídico, para que ninguém, para você não ter problema, né, com o teu colaborador, com a tua equipe que está ali, né? Às vezes a pessoa que está à frente do negócio, ele pede para o funcionário vestir a camisa, mas sequer ele está dando uma camisa para o funcionário poder vestir, né? Então eu acho que isso daí tem que estar bem embasado, e é extremamente necessário esse assunto aí, até para o pessoal do grupo ter consciência e entender um pouco mais do que é necessário para fazer isso daí funcionar direitinho, né? E é isso daí, Luiz. Obrigado pelo espaço aí para a gente estar falando e vamos acompanhar até o final aí. Maravilha, obrigado, André. Então, pessoal, já sabem, está precisando de peixe, de paleta, de pão de queijo. Falou de Conversa aí com o congelado com a André. gente. Fala com o André, eu vou deixar também o contato aqui embaixo, hein? Obrigado pelos patrocinadores do grupo.
Fernanda, se apresenta aí e agora é com você. Obrigado, boa tarde. Primeiro eu agradeço o convite do Luiz Fernando, agradeço aos patrocinadores, a todos que estão aqui presentes, podendo prestigiar, né? A gente trocar um pouco de experiência, tirar dúvidas. Meu nome é Fernanda Caliano, eu sou advogada, eu sou especialista em direito trabalhista, em direito da família, direito civil, tá? Consumidor também, a gente faz bastante. Qual a minha intenção em estar aqui hoje? Em contribuir um pouco de conhecimento, levar um pouquinho do que eu vivencio dia a dia para vocês. Algo que eu acho muito importante e primordial em estar trazendo é evitar processos trabalhistas. Porque um processo trabalhista, ninguém gosta, né? Ponto. Até porque a dívida é X, ela triplica num processo trabalhista. E acaba assustando, a gente fica nervoso, gera animosidade. Então, assim, é algo que ninguém gosta de ver o oficial de justiça ou de receber uma intimação, uma citação, nada. Então, eu sempre costumo falar, né, para os meus clientes que são empregadores, a gente precisa, primeiro ponto, alinhar que nem sempre a boa-fé é o suficiente. Tá? Por quê? Nós temos muito boa-fé. A gente faz muito acordo com o empregado. Só que no judiciário isso não é entendido, isso não é visto, isso não é aceitável, né? Por quê? Porque a gente tem a CLT, e a CLT ela está ali para cuidar dessa relação empregado e empregador. A CLT ela existe para cuidar e poder ser em nível igual, porque entende o judiciário que o empregador ele tem mais conhecimento que o empregado. Então ele precisa levantar o conhecimento do empregado e trazer ao empregador que as relações elas têm que ser de equilíbrio e não desproporcional. E aí onde a gente começa? A boa-fé, né? Muitas vezes a gente esbarra no seguinte, o empregado com o empregador, eles negociam. O mais famoso exemplo é a hora extra. Ah, vamos fazer hora extra? Vamos. Aí eles definem um valor para essa hora extra. Ah, eu vou pagar X. Ah, ok, eu vou receber X. Quantas horas extras eu vou fazer por dia? Ah, vou fazer 4 horas. Você topa? Topo. E essa situação ela vai se estendendo. Dia após dia, mês após mês. Aí chega no dia que realmente aquela relação é cortada. Quando vai ao judiciário, o que acontece? Nada que foi acordado tem validade. Por quê? Porque, primeiro, a hora extra ela é definida em lei. Como que a gente sabe o valor da hora extra? O valor da hora mais 50%. É por isso que a gente já fala extra, ela já é mais cara. Não dá para igualar. E às vezes muito empregador quer pagar menos que a própria hora em si trabalhado, né? E a gente vê muito isso. Por quê? Para o empregador é muito o que ele está pagando. E para o empregado é sempre pouco. É muito para quem paga e é pouco para quem recebe. É a famosa relação desproporcional, não tem como. E aí, por isso que o valor da hora extra, ela é engessada, não é negociável. Não permite negociação. É aquele valor e ponto. Né? E aí, quando chegar no judiciário, olha, eu paguei. Tá, mas pagou errado. E quem paga mal, é o que eu sempre falo, paga 2 vezes. Então, gente, se é para pagar errado, não paguem. Busquem informação, busquem uma orientação política, busquem o próprio Google. O Google mesmo traz todas essas informações que vocês têm em acesso muito fácil, rápido, né? Por quê? Não paguem mal, é o que eu falo, vai pagar 2 vezes e pior. Na hora que vem uma ação, vem multa, honorários, vem tanta coisa que você não sabe nem o que você está pagando. Os 5 mil viraram 50. Vai fazer um acordo? Vai cair 30, mas eram 5. Entendeu? Então, assim, cuidado com a boa-fé. Vocês têm boa-fé? Busquem o entendimento jurídico. Essa é sempre a minha dica. Vocês podem ir até meu Instagram, se tiver necessidade, é Fernanda Caliano ADV, Caliano com C. Se tiver qualquer dúvida, pode procurar o Luiz Fernando. Procure o Google, tá? Porque, assim, é algo muito sério. E existe também um fator que eu gosto muito de trazer para as pessoas falarem, é o seguinte. Hoje em dia, a gente tem modalidades de horários. A gente não precisa ter aquele funcionário que trabalha só 8 horas por dia. A gente tem a modalidade de 6 horas por dia. E o que é bacana? É novo, muitas pessoas não conhecem. E para você, inclusive, poder fazer esse contrato, tem muito contador
que faz o empregador assinar um termo de responsabilidade. Por quê? Porque é autorizado na CLT, veio depois da mudança de 2019, só que não é divulgado. E como é que você paga? Paga pelas horas trabalhadas. Então, se 8 horas você paga um X, você calcula o valor da hora e vai pagar por 6 horas. Muitas vezes compensa, ao invés de você ter muita hora extra, porque a hora extra é caro, de repente diminuir o turno dos funcionários. Ao invés de ter um turno de 8 horas mais hora extra, às vezes é mais fácil você ter 2 turnos de 6 horas. Por quê? Você vai diminuir a hora extra e vão ter 2 turnos de funcionários não sobrecarregados, satisfeitos, dispostos, descansados, animados, sem aquele desespero se vai dar conta, não vai. Porque o funcionário, ele é um ser humano, assim como nós. Tem problema em casa, tem problema de saúde, tem problema com a vizinha, teve problema no trajeto até a empresa. E tudo isso contribui para piorar ou para melhorar. Porque é humano. Não tem como a gente modificar isso. Não é um robô. E nós esperamos que não se robotize nunca. Porque a gente precisa do contato humano, inclusive. E o que acontece é exatamente isso. Eu sempre falo, às vezes é melhor a gente ter 2 turnos, que você vai render mais, vai ter mais funcionário, pagando muitas vezes o mesmo que você gaste em hora extra, do que você pagar hora extra, e ter um passivo jurídico lá na frente. Já muito prático, que você olha e fala assim, não, aqui vai dar problema. Não tem o que discutir. Porque às vezes, principalmente restaurante, eu trabalho para muitos restaurantes. Aí você pega aquele turno que entra de manhã, né? Ah, ele entra 9 horas. Aí começa, porque tem aquela organização do lugar, tudo. Aí chega o horário de ir embora, fica na hora extra. Aí vai 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. Quando você vai ver, 5 dias de hora extra, você paga praticamente o funcionário de 1 mês por 6 horas. Entendeu? Então, a gente precisa calcular isso e mudar a visão, porque pode ser que vale a pena. Um outro ponto também, que a gente tem um costume brasileiro, não sei nos outros países, porque eu não frequento, então eu não posso dizer, são os famosos bicos. Tomem cuidados com os famosos bicos. Por quê? Porque se você tem uma pessoa determinada e você contrata essa pessoa sempre, tá? No mesmo... essa semana você vai trabalhar sexta, sábado e domingo, porque normalmente a gente sabe que é o maior fluxo, né? Final de semana, ou feriado, ou final de ano. Se a pessoa ela tem que cumprir regras, cumprir horários, cumprir dias, ela já tem uma regulação de emprego. Por mais que, é bico. E o pior, a gente tem uma relação de emprego sem registro em carteira. Isso gera uma multa. Então, é o que eu sempre falo, eu preciso de pessoas que façam um bico no meu estabelecimento. Ok. Não fique com uma. Por quê? Para não gerar esse vínculo repetitivo, rotineiro da pessoa. Tenha pelo menos 2. A pessoa X veio segunda, quarta e sexta essa semana. Ok. Semana que vem ela vai vir terça, quinta e sábado. Não repitam os mesmos dias, mesmos horários. Por quê? Porque lá na frente a gente consegue brigar. Fala assim, não, essa semana ela veio em tal dia, essa semana veio tal. Não tinha uma rotina, uma habitualidade. Não era obrigatório os dias, os horários. Eram moldados conforme a necessidade do estabelecimento. Porque o funcionário sem registro é algo muito sério. Por quê? Entende-se o judiciário que nós, empregadores, estamos tirando o direito daquele empregado. E como o judiciário já entende que o empregador tem mais entendimento, ele entende que está lesando. Aí entra dano moral, tem que pagar tudo que você não pagou, você vai ter que pagar com efeitos, né, com reflexos em 13º, fundo de garantia, fundo de garantia, FGTS. Então, assim, não tem nem o que falar. E pior, se a pessoa tivesse direito, pelo tempo que ela trabalhou, seguro-desemprego, você ainda vai ter que indenizar. Então, assim, o barato sai caro. Cuidado com os bicos. O bico, teve até um colega nosso que colocou no chat, o bico é o que dá problema. Exatamente. Porque o bico, ele ainda tem um outro problema que agrava muito,
que é a famosa fofoca interna. É um que ganhou, que já passa para o outro. Aí já contaminou tudo. Aí acabou. Aí você pode sentar e chorar porque contaminou. Aí já colocou para um, colocou para outro. A hora que vai entrar no judiciário, vira uma demanda atrás da outra. Entra uma, você já sabe que vai vir a próxima, até todos aqueles que fizeram bico acabarem. E é muito sério, porque o juiz ele entende como relação de emprego. Tem alguém que levantou a mão. Quer fazer uma pergunta? Acho que é o Cleiton. Oi, sou eu, Cleiton, do Colher Brasileira. Tudo bem? Boa tarde, Cleiton. Tudo bem? Boa tarde. Existe a possibilidade de eu fazer um contrato com essa pessoa que faz esse bico? Então, eu não preciso nem registrar e também não preciso ficar totalmente informal. Um contrato entre as partes não resolveria isso, desde que não ultrapassasse, sei lá, 6 meses, para não gerar esse tal vínculo? Não, Cleiton, na verdade, a saída que você tem são duas, tá? Nessa situação. Porque gera vínculo. E quando você coloca no contrato, aí você está provando que o vínculo realmente existe. Você ali já está falando assim, ó, o vínculo existe, e eu, de má fé, já estou tentando, de alguma forma, fugir. Entendeu? Então, você tem duas formas. Primeiro, você tem um contrato por tempo determinado, que também é uma modalidade nova, que veio com a alteração, com a evolução. Isso, era exatamente isso, por conta da alteração da CLT, né? Isso, de 2019. Você consegue, porém, esse contrato determinado, ele é registrado na carteira de trabalho. Tá? A única coisa, qual é a diferença? Que a pessoa, ela sabe que naquele determinado tempo ou dia, você vai colocar um prazo, vai encerrar o contrato. Inclusive, falando em gestante, a gestante que trabalha em contrato determinado, se ela, o contrato de 6 meses, e na hora da dispensa ela está de 4 meses, não é obrigatório pagar licença maternidade, porque ela era ciente do dia do término, tá? É uma segurança? É uma segurança, muito boa, inclusive. Porém, ele vai registrado na carteira de trabalho. Não tem como fugir do registro no contrato temporário. Uma modalidade que dá para fazer, que eu estava até conversando com a colega um pouquinho antes, é a pessoa abrir um MEI e prestar serviço de forma autônoma. Porém, aí, quando a pessoa tem um MEI, tá, e vai prestar um serviço autônomo, eu sempre indico ter um contrato muito bem detalhado, o que a pessoa vai fazer, quais são os objetivos, o que a empresa espera, quais são as obrigações e deveres da empresa e do empregado, que no caso não é empregado, né, autônomo, é prestador de serviço, para que isso não gere relação de emprego. Porque se tiver uma obrigatoriedade, uma habitualidade, o juiz entende que tem uma relação de emprego. Então, assim, e também existe uma outra forma que é muito bacana, que veio nessa mudança da CLT, é porque, assim, a gente está falando de 2019, mas é muito pouco tempo para muita mudança, e, assim, muitos empresários, eles estão engessados. Onde eu esbarro muito na dificuldade é nos contadores, porque os contadores, eles não conseguem atualizar com essas novidades. Que nem eu não consigo achar um contador que cadastre normalmente um funcionário por 6 horas. Aí tem que assinar um termo de autorização para que possa fazer. Por quê? Porque eles ainda não conseguiram se adaptar. São muitas informações. A gente fala assim, 2019, mas é um curto tempo para um código que cuida de muita coisa, entendeu? Uma modalidade nova, que é muito interessante, poucas pessoas conhecem, é a famosa demissão por acordo. Não sei se você já ouviu falar. Como é que funciona? A demissão por acordo, eu quero pedir as contas. E meu patrão também quer me demitir. Só que se eu pedir as contas, eu vou sair no prejuízo. E se meu patrão me demitir, quem sai no prejuízo é ele. Então, vocês fazem um acordo. Nesse acordo, o empregador não sai 100% no prejuízo e o empregado não sai 100% no lucro. Entendeu? Ele não vai receber o seguro-desemprego, ok, mas, por exemplo, o FGTS é pago. Tá no mudo, ninguém tá ouvindo nada. Entrei no mudo? Até onde ouviram?
Estão me ouvindo? Desde o boa tarde. Eu não estou ouvindo. Cleiton, você não ouviu minha resposta? Não, eu ouvi assim, nenhum sai na vantagem, nem outro sai no prejuízo, entendeu? Aí daí para frente ficou no mudo. Perfeito. Então, na questão da demissão em comum acordo, ninguém sai no lucro e ninguém sai no prejuízo. Porque antigamente, e ainda existe muito, porque as pessoas não sabem dessa demissão em acordo. As pessoas fazem a famosa, vamos fazer um acordo? Você me libera o fundo de garantia, eu te devolvo a multa? O que o judiciário quis hoje em dia? Quis regularizar esse acordo. Por quê? Porque no final, lá na frente, ainda gerava um processo trabalhista. Então, o empregador, ele sai no prejuízo 2 vezes, porque é o que eu falo. Quem paga mal, paga 2 vezes. O acordo de demissão, como é que funciona? Entra em acordo, empregado e empregador, e não sai todo mundo no lucro, mas também não sai todo mundo no prejuízo. Recebe 80% do fundo de garantia, o empregado, e o empregador paga só 20% da multa. Mas também não recebe o seguro-desemprego. O aviso prévio fica como um acordo. Quero cumprir, não quero cumprir. Então, assim, é uma forma de você conseguir negociar algo e ficar mais palpável e mais seguro para o empregador. Entendeu? Então, assim, a relação empregado-empregador, a gente tem que ter muito cuidado. Um fator também que está vindo muito, em escala grandiosa, é a questão que eu estava falando com o Luiz Fernando, a questão do assédio moral. E é um ponto delicadíssimo de tratar. Por quê? Porque o assédio moral, ele é muito pessoal e particular. Eu não tenho como engessar e falar assim, olha, o que me afeta fulano, beltrano e ciclano. Não. Cada um tem uma história, cada um tem uma rotina, cada um tem um princípio. Então, o que eu trocar de mesa no meu trabalho me afeta. Mas tem pessoas que se afetam. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente está lidando com o ser humano. Antes de pensar que aquela pessoa é um empregado, a gente tem que pensar que ela é um ser humano. Por quê? Porque é o ser humano que vai ser ofendido, é o ser humano que vai ser atacado. E é aquele pontinho que a gente precisa tomar cuidado. Por quê? Eu vou transferir de lugar. Você precisa primeiro explicar a situação, levar a situação, falar, olha, vai ter a transferência, porque é uma necessidade da empresa, apresentar tudo isso. Acho que mudou aqui alguma coisa. Voltou. Por quê? Porque se o empregado entender que aquela situação foi levada ao lado pessoal dele, por exemplo, eu vou transferir ele de lugar porque ele usa um perfume que eu não gosto. Pronto. Ali você já deu brecha para o assédio. Acabou. E assim, todo mundo tem liberdade. Ao mesmo tempo que você tem liberdade em usar o seu perfume, eu tenho a liberdade em não querer sentir ou sentir. São 2 conflitos muito grandes. Só que nisso eu não posso interferir e demonstrar para a pessoa que aquilo está me ofendendo. Eu posso sim conversar de uma forma que não atinja os valores dela. Porque é um conflito de valores. Só que se esse conflito de valores é empregado e empregador, o empregador ele já está perdendo. Ele já foi para o negativo. Entendeu? Então, a gente tem que ter muito cuidado, a forma que a gente trata o funcionário, as palavras que nós usamos, até mesmo uma questão cultural. Tem pessoas que têm uma cultura diferente, um tom de voz mais agressivo ou mais tranquilo, a forma de gesticular. E a pessoa que está chegando ali, o empregado, ele não sabe. Ele é uma pessoa, é que nem um filho, ele nasceu ali. Então, ele não tem noção do que você é ou o que você faz. E aquilo pode sim ofender. E aí, o assédio moral, a gente esbarra num fator muitíssimo delicado. Por quê? É pessoal. Então, você vê umas situações assim que você fala, gente, mas eu não acho que isso é assédio moral. Mas para a pessoa não tem que discutir. Atingiu, acabou. Não tem o que se falar. Né? Às vezes, o andar que você trabalha, falando em um prédio, vai entrar em reforma, mas aquela reforma ofendeu a pessoa. Ela achou que vai reformar para tirar a cadeira dela, e você vai discutir?
E às vezes, realmente, tem muita empresa com a pandemia que reformou e diminuiu a quantidade de salas, de mesas, por quê? Muitas pessoas foram para o home office, mas muitas pessoas se sentiram ofendidas. Por quê? Tem pessoas que não queriam home office. E tem pessoas que querem. E você não tem como entrar na particularidade da pessoa. Tem pessoas que se sentem extremamente bem em casa e em desenvolver o trabalho. E tem pessoas que não têm condição. Às vezes a pessoa mora num cômodo, tem 3 crianças e como é que vai fazer uma reunião? É impossível. Entendeu? Um fator também muitíssimo importante para a gente evitar processo trabalhista: desvio de função. Cuidado com o desvio de função. Às vezes a gente tem aquele famoso favorzinho. Ah, você pode fazer um favorzinho? Você pega a pessoa, ela trabalha como garçom. Você atende no caixa para mim hoje de recebimento? E aquele favorzinho, ele vira rotineiro. Cuidado com o desvio de função. Por quê? Ele vai ser pedido numa ação trabalhista e a diferença salarial, além da diferença salarial, vamos supor que são 6 anos. Imagina R$1.000 em 6 anos por mês. Mais os reflexos em 13º, férias, fundo de garantia, tudo. Então, cuidado com o famoso favorzinho. Porque o favorzinho, ele é uma vez, acabou e ponto. É uma necessidade. Olha, eu estou passando mal, vou até o hospital. Ah, aconteceu uma emergência ali, eu preciso correr. Mas não torne repetitivo. Principalmente nessa área, por exemplo, de restaurante. Você pega um garçom que vai ter acesso a fogo, a churrasqueira. A gente, além de ter um adicional, né, desse valor, a equiparação salarial, a gente vai entrar numa questão que é adicional de insalubridade. Porque a pessoa que era garçom, vamos supor, 3 vezes por semana ela ficava na churrasqueira. Ou ela operava o fogão. Imagina, além de você pagar a diferença salarial, você tem que pagar esse adicional. Ou, às vezes, acontece muito, a gente tem que tomar muito cuidado, eu sempre falo, com a nossa boa-fé. Muito cuidado. Às vezes, assim, o churrasqueiro precisa de uma ajuda. Aí, a pessoa gosta de ajudar o churrasqueiro. Né? A pessoa X, ela gosta, ela entende, eles se dão bem, e você começa a deixar. Dali, para ele pedir uma diferença salarial para churrasqueiro e a insalubridade, um processo de 2 anos dá uns R$60.000. E como é que você vai discutir? Porque a pessoa tem prova, aí tem cliente que vai de testemunha, fala, não, realmente, era ele que estava na churrasqueira. Tem foto. Às vezes a gente posta no Instagram, faz uma live, né? Aqui, ó, churrasqueiro, tem um fulano, ciclano. Pronto, acabou. Você acabou de ter uma prova contra você mesmo. Entendeu? Cuidado. As formas que você trata o funcionário em cargos, como eu acabei de falar. Esse é o garçom, ele é garçom. Esse aqui é auxiliar de churrasqueiro, ele está como contratado? Ele está contratado como auxiliar de churrasqueiro? Ele recebe como? Então, ok, trate ele como auxiliar de churrasqueiro. Por quê? Esse tratar diferente pode também, porque é o que acontece. Tem uma diferencinha de R$200 no mês, mas essa diferencinha, quando junta muito, ela se torna muita coisa. Porque vem com multas, juros, correção e milhares de coisas. Então, tomem cuidado. E uma coisa que eu pego muito, assim, por exemplo, a gente contrata como cozinheiro. Aí foi para outra função. Só que nessa mudança de função, não muda o registro, não muda contrato, não faz um aditivo, nada. Só que vamos supor que dessa função, ele tem algum adicional. É difícil você provar para o judiciário desde quando essa função começou. Fala assim, não, mas ele exerceu essa função 3 meses, eu vou pagar esse adicional por 3 meses. Aí o judiciário vai te perguntar, falar, por que você não alterou o documento? Então, eu já estou vendo a sua má-fé, então eu vou entender que ele é assim desde o início. Então, cuidado, sempre faça da melhor forma, sempre faça tudo muito justo. Mudei de categoria, promovi a pessoa, o que for, anote, peça para o contador fazer alteração no contrato de trabalho, fazer alteração na CTPS, faça todas as alterações necessárias, porque chega lá, a gente não tem como mostrar boa-fé. Infelizmente, o judiciário, ele quer papel. Entendeu? Gente, tome muito cuidado com o processo trabalhista. Eu sou a favor sempre de evitar, eu sou da precaução.
porque eu acho que um processo trabalhista, além de tudo, desgasta a gente, o nosso desempenho vai água abaixo, a gente fica nervoso e acaba até descontando em outros funcionários que pode gerar um outro processo. Entendeu? Então, viu que a situação está ruim? Tenta chamar o funcionário, fala, olha, vamos conversar, o que está acontecendo? Às vezes o funcionário está num dia ruim ou passando um momento difícil, ele só precisa ser ouvido, ele não precisa de mais nada. Ele só precisa falar assim, cara, realmente, eu estou sendo visto como pessoa aqui. Porque às vezes aquela situação dele, e ele se vê sozinho, ele pode falar assim, eu estou sozinho, então, espera só um pouquinho. Eu vou mostrar como é que não é. Então, assim, o processo trabalhista, ele é muito delicado. Quando ele vai para o judiciário, quando a gente provoca o judiciário através de um processo, infelizmente o empregador, ele é sempre visto... Melhorou muito. A gente pode falar que melhorou de 80%, mas ainda tem uns 20% ali que prejudica. Né? E uma dica que eu sempre dou, que assim, eu vejo que muitas pessoas não falam sobre. Foi para audiência, não conseguiu acordo, ou tem a intenção de acordo, faça. Por quê? Porque quando a gente não faz o acordo e vai para a sentença do juiz, a sentença a gente tem que pagar à vista. Por que eu falo isso? Porque às vezes você vê que o empregador, ele tem a intenção de pagar, só que ele não tem para pagar à vista. Então, às vezes, é melhor negociar ali, falar, vamos pagar em 10 vezes, 5 vezes, 15 vezes, do que tentar brigar por algumas coisas pequenas e chegar lá na frente, porque o juiz ele vai sentenciar. Normalmente, alguns juízes, quando você chega na audiência, eles já dão a proposta. Falam, a minha proposta é X. Daquela proposta, você pode ter certeza que é aquilo que ele vai sentenciar. Então, pega aquela proposta e tenta negociar. Né? Tenta negociar, tenta ir atrás, fala, olha, qual forma de pagamento? A gente pode fazer assim, assado. Por quê? Ir para a sentença é pagamento à vista. E as pessoas às vezes falam muito assim para mim, doutora, mas eu não preciso pagar na hora, eu posso recorrer, né? Pode, é um direito e pode sim recorrer. Porém, a gente tem que lembrar o seguinte, do que foi sentenciado, vai correr juros. Vai correr, e assim, juros de fórum é algo assim que não dá para mencionar. Um processo de 10 mil em 3 anos, ele já estava em 20. Né? E aí, imagina, você devia 10, que você já não concordava, você foi recorrer. Recorrer leva anos. Então, são anos desse valor correndo. Esse valor vai correndo. Aí, chega lá na frente, você perdeu de novo. Aí, você vai ter que pagar o triplo à vista. Então, eu sempre falo, o acordo é a melhor opção. Mas não sempre, quando a gente recebe a notícia do processo, porque a gente está nervoso, a gente está com os ânimos, assim, a flor da pele, tudo que a gente tentou ajudar, respira fundo, passa para o advogado, fala, olha, a situação é essa, tenta buscar nesse valor e deixa o advogado negociar com o advogado. Por quê? Porque às vezes você tenta negociar com o seu empregado, fala, eu vou ligar para ele. Eu sempre falo, você está calmo para isso? E se você estiver calmo, ok. Porque ainda pode gerar que a pessoa entenda que ela está sendo ameaçada ou coagida. Porque a situação já está ruim. Então, dali, eu sempre recomendo deixa que o advogado trata. Porque a pessoa se sentir coagida, a situação já não estava boa. A situação só vai caindo. Entendeu? Então, assim, busque sempre o melhor. Faça dentro da lei. Tem dúvida? O Google é cheio de informações. Se eu puder tirar qualquer dúvida, podem me procurar pelo Instagram, pelo WhatsApp, o que for, Luiz Fernando tem meu contato. Eu estou aqui para solucionar, sanar a dúvida de qualquer situação, trabalhista, consumidor, civil, sucessões, porque, assim, evitar um processo é sempre a melhor saída. Não tem como, porque o prejuízo é financeiro. E, assim, aqui, pelo menos, eu sou de Praia Grande, aqui tem algumas terceirizadas que acabam quebrando. Por quê? São tantos processos, e a gente não precisa falar o tantos processos, a gente imagina assim, 100. Não, 5 processos a pessoa não aguenta. Imagina uma empresa que está começando, tem 6 anos na cidade, 6 processos trabalhistas de 50 mil cada um. 50 mil é um processo razoável, a gente não está falando de um processo alto. Imagina. A pessoa se assusta. Então, assim, a gente tem que sempre
que buscar fazer o melhor, sempre buscar o acordo, sempre buscar, assim, a boa-fé junto com o entendimento jurídico, porque isso é muito sério. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? O meu irmão já tomou um e faliu. Olha, viu? E não precisava nem de 5, né? A gente tá falando de 1. E o pior é que, assim, você toma um, é um nervoso, aí você fala, não vou pagar, porque eu não tenho. Aí bloqueia a sua conta, bloqueia a sua casa, bloqueia seu carro. E aí você fala assim, é bem de família, eu tenho minha casa. Processo trabalhista penhora bem de família. Não tem. Hoje em dia, tirar um bem de família de penhora de processo trabalhista, não tá. Por quê? Entende-se que o valor pago ao empregado é um valor de subsistência. Então, ele não estava lá a passeio, ele estava ali para a sobrevivência dele e da família. Então, assim, o risco ele é muito grande. E aí, imagina, o seu processo é de 100 mil, aí em 2 anos virou 300, aí você tem um apartamento, seu único bem que você mora com seus filhos. Penhora, vai para leilão. E pior, vai para leilão por 300 mil, que é o valor dele, aí não é negociado em primeira praça, na segunda ele vai por 150. Você perde o imóvel e ainda fica devendo 150 mil. Não resolveu o seu problema. Você ficou sem casa, não resolveu o problema. Porque se resolve o problema, ainda se fala, vou financiar, vou começar de novo, né? Mas não resolveu. Você ainda está com 150 mil para resolver. E você faz o quê? Um imóvel que você sonha, que você tem seus filhos, perder por metade do preço. Então, assim, não estendam o processo trabalhista. Essa é sempre minha dica. Não deixa correr. Por quê? Para o advogado é bom? É bom. Eu sou advogada, eu poderia falar assim, vamos estender. Só que eu sou humana. O meu trabalho ele é humanizado. Eu, antes de ser advogado, eu já passei pelo lado de quem está sendo processado ou processando. Então, eu sei a dor que é. Que nem o Luiz Fernando falou. O irmão dele faliu. Ele faliu. O irmão faliu. E a família que dependia? E os próprios funcionários? Porque, assim, um processo trabalhista. Mas quantos funcionários tinham nessa empresa que dependiam da empresa? Então, assim, não foi só ele que perdeu. Foram todas as famílias que viviam dali. Foi, inclusive, a sociedade que perdeu o lugar. As pessoas gostam, é um lugar de convívio, da família. Eu gosto de tal lanche. Às vezes até uma grávida, vamos supor, coisas que a gente não pensa. Mas a grávida está com desejo de tal prato do restaurante. Como é que faz? Não acha o dono, não acha o restaurante, não acha o cozinheiro, não acha ninguém. Então, são pequenos detalhes que faz toda a diferença. Entendeu? São histórias. Vamos supor que é um restaurante de anos. Eu gosto de vir aqui porque eu vinha com meu pai. Meu pai faleceu, vamos supor. Eu vou lá por causa da lembrança. Cadê? Por causa de um processo? Entendeu? Então, assim, um processo não vale o risco. Recebeu a comunicação do processo? A gente fica nervoso? Fica. Dá desespero? Dá. Mas eu sempre falo, respira. Não entre em contato com o empregado. Passe para o advogado. Acalma. E vamos buscar um acordo. Porque, assim, o acordo, ele é a melhor saída sempre. Não atrase. Não leve à frente. A mágoa, guarda ela. Às vezes a gente tem que engolir um sapo, às vezes a gente tem que engolir um cavalo. Mas pensa que vale a pena. A gente não quer estar pagando? Não quer estar pagando. Só que às vezes é necessário pagar do que perder. E é o que eu falo. Na dúvida, eu vou pagar assim. Tá com dúvida? Procure o entendimento. Procure um respaldo. Por quê? Quem paga mal, paga 2 vezes. E essas 2 vezes, ela sai mais caro. Porque você não vai pagar só 2 vezes aquele valor. Você vai pagar advogado, custas processuais e um tempo. Porque você entrou com o processo hoje, a audiência vai ser marcada daqui 6 meses. Ali já está correndo. Ali você já tem 6 meses de graça de juros. E tem funcionário que fala, não quero acordo. Entendeu? Então, assim, a gente precisa sempre ter esse jogo de cintura para tentar visar o melhor ao cliente. E é o que eu falo. Não tem preço trabalhar tranquilo e saber que você não tem nenhum processo nas costas. Não tem preço isso. Então, esse é sempre o melhor caminho, não tenham dúvidas. Na questão de assédio moral, tomem cuidado sempre a forma de lidar, o tom de voz que vai usar, até a forma de olhar. Porque as pessoas, a gente está tratando com pessoas. E as pessoas podem, sim, se sentir ofendidas e a gente não tem como ir atrás e falar assim, não, mas eu não quis dizer isso.
Tudo bem, mas eu interpretei assim. Entendeu? É complicado. Um exemplo que eu sempre dou é assim, você vai fazer uma reforma no seu escritório. Aí tem um casaco ali. Aí você pega o casaco e fala, ai, casaco velho, né? Não sei de quem quer, vou jogar fora. Aí você joga fora o casaco. Pode ser que ninguém venha atrás do casaco. Ok. Mas vamos supor que aquele casaco é um casaco que era de um ente querido que faleceu e a pessoa todo dia é coberto com o casaco. O que dói em mim não dói no outro, mas o que dói no outro, eu não consigo dimensionar a dor dele. Aí você vai falar, nossa, mas doutora, era só um casaco. Eu entendo, era só um casaco, eu concordo, dá para comprar milhares se a gente quiser. A gente manda na costureira fazer melhores, só que a pessoa queria aquele. Entendeu? Ah, mas eu gostava daquele canto que eu trabalhava por causa da circulação de ar, por causa do ar-condicionado que não me atacava, porque eu tenho rinite, por causa da iluminação. Então, assim, tudo que você vai fazer, conversa com o funcionário. Olha, eu estou pensando em reestruturar o escritório, o que você acha? Mostra ao funcionário que você se importa com ele. Mostra que ninguém cresce sozinho numa empresa, que vocês precisam estar juntos. Cara, o que você acha? Olha, eu não ia gostar. Mas me dá uma opção, porque eu vou precisar mudar, mas eu preciso que você me dê uma opção. Qual seria o melhor lugar para você? Eu preferia ali. Ótimo. Então, assim, eu não queria mudar, mas eu preciso. Você também não queria, mas precisa? Vamos tentar chegar num acordo? Eu vou te dar preferência na escolha da mesa. Entendeu? Na questão de roupa, às vezes a gente esbarra muito isso. Mas eu não gostei daquele tipo de roupa que a pessoa usou. Tudo bem. O que a gente faz? Coloque um uniforme. Evita. Porque a gente não pode exigir que a pessoa vá de casa com uma certa roupa ou que não use determinada roupa. Então, coloca o uniforme. Evita. Por quê? Se para nós é agressivo aquele tipo de roupa, para a pessoa que foi criada da cultura dela, não é. E a gente não pode entrar na cultura da pessoa e falar assim, muda toda a sua cultura, que está errado. Não está. Né? Como, por exemplo, atitudes, tons grosseiros. Tem muita gente italiana, eu sou de família italiana, fala alto. Nossa, uma reunião de família parece que está todo mundo se matando. Parece que, assim, se está em prédio, o prédio vai cair. Gente, vai morrer uns 20. E tá todo mundo se abraçando, rindo. É o tom de voz. Mas nós, em família, sabemos. O funcionário não é obrigado a saber. Às vezes é até um elogio num tom de voz alto. Mas não faça isso. Tente se moldar. Tente mostrar a ele que a sua cultura é sua. Mas que você se preocupa com ele. Isso é muito necessário. Por quê? O empregado, quando ele percebe que ele é visto, ele está com você, ele vira seu parceiro. Agora, quando ele percebe que ele é um concorrente, que só você ganha e ele está ali como escravo, você tem um inimigo dentro da sua casa. E quando você tem um inimigo dentro da sua empresa não flui. Porque são pequenos detalhes, como num restaurante, um tempero com amor, um tempero com carinho, às vezes é o mesmo, mas faz a diferença. A gente sabe disso. Às vezes, assar um bolo, dependendo do comportamento, do humor que você tá, o negócio desanda. Né? Então, assim, leve a ele que você se importa, e que se a empresa vai crescer, você também vai crescer. Ninguém vai crescer sozinho, porque é fato. Mas o empregado, ele precisa ouvir. É fato que você crescer, o cozinheiro, ele vai virar chefe de cozinha, o chefe de cozinha vai virar não sei o quê, e as coisas vão fluindo. Só que ele precisa saber disso. Nós, humanos, somos ouvidos. A gente precisa dessa autoestima. Não, eu vou me dedicar porque realmente vai acontecer. Não, por que eu vou ouvir o fulano falar mal se eu tenho perspectiva de vida aqui? As pessoas me ouvem, as pessoas entendem meu lado. Assim, pode parecer bobeira, mas o funcionário, quando ele é ouvido, quando ele é visto, isso gera, assim, uma queda de processo trabalhista. Vocês podem ver que empresas que são amigas, o processo trabalhista ele é quase zero. As pessoas falam assim, não vou, porque eu sou amigo do fulano, do ciclano, do beltrano. Agora, quando você pega empresas que só cobra meta, só vai para cima, só nervoso e vira aquele conflito, a pessoa ela já está lá dentro, ela já está pesquisando advogado e está procurando quem que ela vai processar. E aí vira assim, que é um negócio que eu vejo demais em empresa grande. Aí você vai lá, o empregado entra, aí as testemunhas são funcionários da empresa. Falo, gente, não é possível. Pois é.
E eles vão. E assim, eles saem da audiência, já vão para RH pedir as contas. Então, ali você já vê que a demanda de 1 já virou 3, e desses 3 já vão virar mais 3 cada. Por quê? Um contamina o outro. Verificou? Sempre tem um que está insatisfeito. Nem Jesus agradou todo mundo. Não somos nós. Percebeu? Conversa. Às vezes a pessoa ela só quer ser ouvida. Às vezes ela está com um problema. Entendeu? Às vezes assim, cara, tudo bem, seu rendimento caiu, mas está acontecendo? Eu tô com um filho doente, eu tô com uma mãe doente, minha esposa. Tudo bem, você vai ficar bem. Mostra para a pessoa que você, antes de ser empregador, você é humano e que tudo está sendo entendido. Isso é necessário. A pessoa ela precisa ser vista, ela precisa ser entendida. Hoje, antigamente, a gente falava muito empregado e empregador, patrão, funcionário, porque a gente viu muito engessado da época de escravidão. Hoje não, hoje a gente vê de uma situação muito humana, ainda mais depois da pandemia. Nós, humanos, conseguimos nos ver melhor, nos entender melhor. Então, é muito necessário. E a empresa que se entende, a empresa que é humana, ela flui em tudo, até em ganhos. Quando você fala, vamos fazer o negócio mudar, o ganho, assim, vira... As pessoas fazem porque querem. Gente, é isso. Queria agradecer, acho que eu falei bastante, quase 1 hora. Se alguém tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. Meu Instagram é Fernanda Caliano, ADV. Estou à disposição lá. Se tiver dúvida, pode mandar inbox, pode chamar pelo WhatsApp, tá? Se tiver alguma dúvida aqui, alguém quiser abrir o microfone também, eu estou à disposição para esclarecer as dúvidas que tenham e que possam surgir ao longo do tempo, tá? Luiz Fernando, obrigada pela oportunidade. Eu tenho uma dúvida. Claro. Grupo de WhatsApp pode ser considerado hora extra? Pode. Pode, porque é o seguinte, se você usar um grupo de WhatsApp de conversas entre funcionários, ok, é uma coisa deles. Agora, se você tiver um grupo de WhatsApp que gera trabalho, pode ser considerado hora extra. Por quê? Dependendo do serviço, vamos supor no ramo de restaurante, vamos discutir uma receita. Olha, a receita é isso. Aí o fulano fala, vamos pôr mais sal. O ciclano, vamos pôr mais farinha. Isso ocorre em 1 hora. É sim, porque a pessoa está parada, disponível ao empregador e discutindo assuntos do estabelecimento. Então, pode. Porém, tudo o que a gente fala de WhatsApp é um fator importante. Não adianta printar. Não apaguem as conversas. Porque muita gente fala assim, vou printar e pronto. Não. Para a gente ter o WhatsApp como prova, a gente precisa de uma ata notarial. Uma ata notarial, você tem que levar o seu celular até o cartório e ele vai fazer a ata notarial. Ele vai pegar o seu celular, vai ler a conversa e ele vai fazer o resumo dela. Porque a gente pode apagar uma frase ou outra e tudo isso. E um outro detalhe também. Eu quero colocar no processo. De qualquer forma, eu quero colocar. Quando você vai printar o WhatsApp, você nunca printa ele com o nome da pessoa. Por quê? Porque eu posso alterar. Eu posso pegar a foto do Luiz Fernando, colocar no meu WhatsApp, escrever Luiz Fernando, e eu pegar um outro número e conversar com ele. Aquilo lá é questionável. Eu posso falar, não era ele, ponto. Essas palavras não são ele, não é a forma dele escrever. Quando você for printar o WhatsApp para qualquer coisa, apague lá na agenda o nome da pessoa, para lá em cima aparecer o número. Então vai aparecer a foto e o número, porque aí não é contestável. Vai falar, realmente, o número é esse aqui, não tem como. Eu não tenho como clonar um celular. Entendeu? Então, sempre que for tirar print de celular, sem o nome da agenda. Tá? Sem. Porque às vezes o que acontece? Às vezes a pessoa não tem foto, mas tem o número. O número prova que o número ele é intransferível, então ele vai provar. Depois que você tirou os prints, tudo, você vai lá e adiciona de novo na agenda. Mas isso é um ponto muito importante que eu gosto de trazer para as pessoas. Nossa Senhora. E eu tenho um grupo de dicas de marketing. E boa parte dos meus funcionários está lá. Aí eu fico, putz, olha essa dica, que legal. E agora, será que eu posso mandar? É final de semana. Eu te aconselharia como advogada a fazer isso em horário de trabalho. Horário fora de trabalho, não sei se você já viu grupos assim.
o administrador, ele fecha o grupo. Só para administrador mandar. O que você faz? Deu 6 horas, você vai lá e coloca assim, só administrador pode mandar mensagem. Aí você trava. Porque pode ser que algum funcionário mande e fale assim, não, mas a gente estava discutindo. Tá, mas não era eu que estava discutindo. Tá, mas a partir do momento que você abriu o acesso ao grupo, você é responsável por ele. Então, deu 6 horas, tem que ter a política para evitar um processo. Deu 6 horas, ó, só administrador. Final de semana, também. Ou, por exemplo, aconteceu uma coisa emergencial, você vai poder mandar mensagem. Você está liberado. Entendeu? Por quê? Querendo ou não, as pessoas, elas ficam ali agoniadas com o grupo. Tem gente que põe até toque diferente. Fala, não, é meu chefe. Então, automaticamente, você fica à disposição do grupo. Né? Fala, o grupo tocou, deixa eu pegar, corre. Você está com filho, fazendo comida em casa, descansando, você para o que faz e vai atender. Então, isso gera, sim, um vínculo. Nem todos os juízes têm esse entendimento. Por quê? É o que eu falo, é a modernização. Porém, a maioria já está tendo. Já é bem discutível isso daí. Nossa É um grande senhora. Perigo. E sobre contratar pessoas, principalmente entregador, que ganha por dia. Então, aí é o que eu falo, a melhor coisa é ter um MEI e cada entrega ele emite uma nota, que aí vira prestador de serviço. Ou você contrata uma empresa e terceiriza. Hoje em dia, aqui na Baixada, tem muitos motoboys que têm, né, uma empresa e eles terceirizam. Por quê? Porque o motoboy, ele tem um agravante. Ele tem um adicional também. Então, se ele mostra que gera vínculo, lá na frente, além do vínculo que você vai ter que pagar, tem um adicional de periculosidade. Que ele corre risco na rua. Entendeu? E aí, vamos supor, e assim, a situação do motoboy, ele é um pouco mais delicada. Ele foi fazer uma entrega e entregou errado o pedido. É normal, acontece. Quem nunca recebeu um pedido errado? A pessoa que recebe é humana, mas quem entrega também é. Trocou o número. A pessoa pediu camarão e chegou bacalhau. Aí ela pega e reclame com o motoboy. Ah, que você é um irresponsável, que você é isso, que você... Ainda vai gerar um dano moral. Porque a pessoa ela foi ofendida no horário de trabalho. A responsabilidade é da empresa. Porque ele vai falar, eu não tenho culpa, eu só fui entregar. Aí a pessoa que separou, eu não tenho culpa, já veio da cozinha. Aí quem veio da cozinha vai falar assim, eu entendi errado. Em resumo, ninguém tá errado. Porque nós somos humanos, infelizmente acontece. Entendeu? E ele vai. Então, assim, o motoboy é algo muito delicado, tá? Terceiriza. Terceiriza ou faça recibo de prestação de serviço. Um ponto também, cuidado com as gorjetas, viu? Em questão de restaurante. Porque a gorjeta, se o funcionário comprovar, olha, eu ganhava todos os dias R$20 de gorjeta, ela adiciona no salário, e esse valor, ele faz parte dos reflexos trabalhistas, que é 13º, fundo de garantia e férias. Então tem que tomar cuidado. Porque às vezes assim, ganhou 20, ganhou 30, ganhou não sei quanto. Só que chega no final do mês, daí dá R$500, dá 600. Às vezes paga a mensalidade de uma escola, de uma faculdade, não sei, eu já vi muito. Garçom faz faculdade com gorjeta. Aí você vai ver, são R$1.000. R$1.000 no ano são 12 mil. Imagine 12 mil reflexo de 10º, fundo de garantia e FGTS. O Maurício levantou a mão. Olá, Maurício, boa tarde. Boa tarde. Eu estou rindo aqui porque hoje a gente tem que pensar até para respirar, né? Brincadeira, tudo dá motivo para... Ô, geração mimizenta, né? Fala sério. Né? Hoje em dia é tão difícil. Eu falo para todo mundo, se o mundo não regredir em muitas coisas, os nossos filhos estão perdidos. É verdade. Porque hoje em dia, a gente tem que tomar cuidado como é que a gente fala oi para as pessoas. Porque se você fala oi, olhando para a rua, e a pessoa está do seu lado, ela se sente ofendida. É verdade. Eu quero parabenizá-la, né, pela explicação, foi show, gostei muito. E essa questão da humanização, essa relação, né? Eu tive a oportunidade de falar sobre como formar líderes há semanas atrás, e a tua palavra acrescentou aquilo que realmente eu tinha dito para as pessoas, né? Eu sou empresária 40 anos aproximadamente, eu nunca tive um processo
trabalhista, por conta disso, de ter essa relação, de ouvir o funcionário. Quando a doutora falou sobre te dou o direito de escolher a mesa, puxa, isso é um sinal de preocupação, é um sinal que o patrão mostra para o funcionário que ele é importante. Exatamente. Eu falava que é importante que o funcionário saiba onde ele está, onde a empresa está e onde ela quer chegar, e se ela chegar, onde que ele chega, né? É muito importante essa relação. Fico feliz aí dessa confirmação, e é isso mesmo. Mais uma vez, parabéns. Viu? Obrigado, Maurício. É exatamente isso. Ainda mais assim na área do direito, eu vejo muitas pessoas, elas têm medo de conversar com o advogado, porque tem muito juridiquês e a gente não entende, e isso que eu trago, a humanização. Por quê? Porque se eu ser humana, se eu levar um contato mais tranquilo até vocês, é mais fácil para você tirar sua dúvida, que às vezes as pessoas pensam assim, ai, mas a minha dúvida é tão boba. Não é. Entendeu? E às vezes na dúvida boba que você trava para tudo. E é exatamente isso. A gente precisa pensar no ser humano, na humanização. Eu não posso pensar só no processo trabalhista. Eu preciso pensar em como evitar de chegar lá. Porque chegar lá, eu posso estar quebrando uma empresa e milhares de famílias que trabalham ali. Às vezes, que nem eu dei o exemplo, o fator de mostrar a importância para o empregado, às vezes o empregador vai falar assim, ai, mas nossa, vou perder meu tempo. Você não vai perder seu tempo, você vai ganhar tempo. Você vai ganhar um parceiro. Você vai deixar de ter um funcionário para ter um parceiro que vai estar com você. Entendeu? Então, são detalhes que fazem toda a diferença no final. A gente precisa humanizar, mostrar que o mundo não é competitivo. Que é exatamente esse ponto. O mundo está indo numa direção muitíssimo delicada, ainda mais para o direito. Você vê que, assim, são cada coisa, são tantos pedidos, você fala, gente, onde é que eu já ouvi isso? Eu nunca ouvi. Outro dia eu peguei uma ação que o rapaz pediu adicional de insalubridade por trabalhar no sol. Eu falei, gente, mas eu vou fazer o que com o sol? Vou desligar? Entendeu? Assim, são umas coisas, mas aí, na minha opinião, quem erra é o advogado. Porque tem que falar, olha, cara, realmente, o sol, ele não tem como desligar ele, não tem botão. Uhum. Entendeu? Mas é uma forma, às vezes, você pega um funcionário desse e fala, cara, tá ruim trabalhar no sol? Tá ruim. O que a gente faz? Existe uma outra opção? Dá a opção. Eu sempre costumo falar assim, chega no funcionário e dá a palavra para ele. Porque às vezes ele reclama, mas ele não tem a solução. Aí se você chega para ele e fala assim, tá, a situação é a seguinte, eu preciso que faça isso e eu tenho você. Você não está conseguindo. Qual a solução para você me trazer isso? Ou às vezes você não está vendo a solução. E ele tem. Sim. É necessário ouvir o outro. Porque este ouvir o outro, o humanizar, evita com uma situação tão grande lá na frente. Porque ainda mais em restaurante, ele acaba indo atrás de cliente. E normalmente é aquele cliente fiel. Você vai ver que sempre aparece de testemunha. Então, assim, são várias coisas, nós precisamos humanizar. E realmente, hoje em dia, a gente tem que tomar muito cuidado. E vou te falar que, dependendo do lugar, a gente não pode respirar mais, não. A melhor forma de resolver problemas é evitá-los, né? Evitá-los. Evitar é sempre a melhor solução, sempre. E assim, eu sempre falo, se você acha que você está nervoso, a gente precisa ser racional. Estou nervoso. Não resolva naquele dia, espera um pouquinho. Respira, dá um tempo para o seu emocional baixar e o seu racional voltar. Sim. Baixou, voltou, aí ok, vamos resolver. A gente precisa resolver de uma forma ou de outra. Né? Resolveu? Bacana. Não resolveu? Vamos tentar de novo. Não, a gente tem, vamos buscar o sim. A gente tem que batalhar pelo sim, mas um sim que seja harmônico para todo mundo. Ninguém pode sair prejudicado. Entendeu? Então, esse é o meu ponto de vista, e eu busco sempre evitar, eu sou a favor do acordo, porque trabalhar com o processo trabalhista na cabeça é terrível. É terrível. Isso aí. Mais alguém querendo perguntar? Ibéricos Restaurante. Ibéricos. Tá mudo o seu áudio. Isso, boa tarde a todos, tudo bem? Com os tempos que correm, né, não vou falar aí do quanto, desculpa, doutora e os meus colegas, ou quanto os advogados avacalham os processos. Desculpa falar isso, é que eu sou europeu, então, ao fim de 11 anos no Brasil,
ainda não consegui deglutir até uma ação que me chegou há pouco tempo, mas posso fazer rapidamente 3, 4 perguntas básicas em relação ao que falou, que acho que talvez esclareça muita gente ao mesmo tempo. Indo só no caso do WhatsApp, doutora, se, por exemplo, houve uma troca de mensagens, mas o funcionário no meio deletou algumas conversas, então isso também elimina a possibilidade de ele trazer parte do que está escrito, sendo que ele fez alterações, correto? Sim. Quando e se ele também não foi no cartório, também não teria validade. Quando não foi ao cartório, é contestável. Aí você tem que ir para o advogado contestar que aquela prova ela não tem validade, que ela só vai ter validade se for ao cartório. Quando você apaga mensagens, o que você já demonstra? Má fé. Porque se eu tenho boa fé, eu não estou devendo nada. Então, a partir do momento que eu apaguei, é porque eu estou devendo. Então, se eu estou devendo, eu já tenho a má fé presumida. Tá? Então, assim, eu escrevi errado, é mais fácil você escrever, desconsidere, falei errado, a mensagem era para outra pessoa, do que você apagar. Porque o apagar gera dúvidas. Isso, com a minha funcionária aconteceu isso. Rapidamente, doutora, você falou aí, por exemplo, sobre as gorjetas. As gorjetas, segundo eu vi com o sindicato para fazer um acordo coletivo, você pode atribuir. As gorjetas, estamos falando do serviço dos 10%, no caso dos restaurantes, certo? Ok. Por exemplo, você criar, digamos, um padrão dentro da empresa de quanto você quer atribuir por meritocracia. Eu tenho 5 cozinheiros, 5 ajudantes, tá? Tem um serviço, digamos, R$1.000, são 10, é 100 cada um. Eu posso dar 180 para os cozinheiros e 20 para o ajudante? Ele pode ser diferente, porque assim, precisa ver na convenção se existe alguma determinação de porcentagem. Porém, entende-se que a gorjeta, ela principal é do garçom. Os demais, eles recebem uma porcentagem menor, porque eles fazem parte da contribuição, porém de uma forma indireta. O cálculo da gorjeta, normalmente se pegam 3 meses, né? A gente pega uma variação. Nesses 3 meses, um mês foram R$1.000, outro R$2.000, outro R$3.000. Aí você vai fazer um cálculo e divide por 3, para você ter uma média. Tem mês que ganha mais, tem mês que ganha menos. Nessa média, você vai usar as gorjetas para dividir. Para não ficar variável todo mês, né? Ok. Eu faço o valor real. No meu entendimento, e a minha equipa gosta, eu divido por todos de forma igual. Agora, tem meninas que, por exemplo, elas não querem trabalhar à noite. Então, quem trabalha à noite, geralmente em eventos, gera uma diária muito boa. Tipo, sábado, as meninas que trabalharam à noite ganharam R$190. A outra pessoa gostaria de vir só à noite, mas sendo que as outras também trabalharam de manhã. Então, eu acho que eu discriminaria ao deixar vir a Joana trabalhar à noite, ganhar R$200, quando as outras ganharam também 200, mas estiveram aqui de manhã trabalhando e provavelmente não tiveram nada. Então, já que ela se recusa a vir no trabalho da noite, tudo bem, ela não faz parte, mas ela também não é tão empenhada em ajudar a empresa, né? Não se faz tão presente, não cumpre o horário da mesma forma. Então, é por isso que eu crio isso. Mas, assim, segundo o sindicato, é possível. Agora, claro, tem efeitos ele é contabilizado para efeito de rescisão, tudo isso. Estou até fazendo um acordo coletivo. Trabalhistas. Isso. Parece que, inclusive, segundo o sindicato, que assim, se imagine, há 6 meses eu venho pagando R$1.000 a cada um, mas eu posso pedir agora para ser inserido nesse olerite para regularizar? Parece que não. Então, por isso que eu estou fazendo agora um acordo coletivo, e se houver um processo mais lá na frente, talvez a pessoa até vá reclamar sobre um valor do qual ela recebeu mais. Exatamente. Então, nesse Na caso... verdade, primeiro ponto, que é muito bacana essa forma de você não discriminar a categoria, porque gera humanização. Porque mostra para todo mundo que somos uma equipe, que todo mundo vai ganhar, porque assim, por mais que não esteja de linha de frente a cozinheira, mas ela faz parte. Eu acho muito interessante, eu te parabenizo por isso. Na questão do acordo coletivo, é necessário. Por quê? Infelizmente, o sindicato ele é muito inimigo das empresas. Eles esbarram em tudo, o sindicato. Então, o sindicato, tudo eles querem fazer acordo coletivo, a convenção muda, altera, e vem, e tem novidade, e tem retirada.
Então, um acordo coletivo é necessário porque vai ser um documento que vai proteger você e os seus empregados. E aí, você não vai poder passar daquilo e nem os empregados vão poder exigir a mais que aquilo. Exato. Tem uma pequena dúvida que, às vezes, né, mas a CLT, creio que demonstra isso. Eu até preciso olhar de novo. No meu caso, eu fecho a segunda-feira. E como agora as coisas estão mudando sobre o regime das folgas dominicais, há um entendimento já do STF, acredito que até o sindicato, já nos orientou a quem puder já dar folga quinzenal às mulheres. É discriminatório? Vai dar problema, mas as minhas funcionárias têm uma folga a cada domingo. Se eu tiver que fazer muito preparo, eu posso mandar vir a pessoa que trabalhou no domingo trabalhar na segunda-feira, ainda que eu esteja fechado para os clientes, mas há serviço para fazer. Uma funcionária me falou, o senhor sabe que aí, se eu vier na segunda, eu só vou folgar na outra segunda, então vai dar 7 dias. Eu devo trabalhar 6. Eu respondi, sim, mas tem que calcular que a semana que você teve a folga dominical, você também só trabalhou 5. Então, chegamos num empate. Na verdade, a gente vai... São 2 conflitos, né? Isso. Porque ela tirou a folga dela de domingo, que é necessário e é obrigatório, né? E a situação da mulher é porque ela é mais entendida... Desculpe, doutora. Né? Desculpe, doutora. Não, eu não tirei. Foi-lhe dada a folga de domingo, só que na cabeça dela, ela tem domingo, e como segunda está fechada, ela tem domingo e segunda. Eu falei, segunda, eu tenho o dado de B como bônus, né? Porque as pessoas estão se empenhando bastante. Mas, por exemplo, se houver bastante coisa para preparar para a semana, eu tenho o direito de mandar vir a pessoa trabalhar na segunda, porque ela folgou no domingo. Para quem folgou no domingo só. Não, você tem o direito, sim. Porém, nessa semana, o que ela falou, ela não está errado. Que de segunda a segunda, ela também vai precisar de outra folga. Mas aí você pode dar durante a semana. Né? Porque ela folgou no domingo. Aí a segunda ela vem trabalhar. Ela não vai poder trabalhar de segunda a segunda, porque ela precisa de uma folga semanal. Certo. Aí você vai precisar ver o que é mais benéfico. Dar realmente essa folga na segunda ou dar durante a semana um outro dia. Realmente a lei tá contra nós em tudo. Não, infelizmente, a gente precisa sempre achar uma brecha, porque a lei ela é engessada para o empregado. E eu sempre falo, né? O empregado, ele é tão insatisfeito, né? A maioria, não podemos falar todos, mas sem as empresas, o Brasil não vive, porque são as empresas que geram empregos, que geram todos os recursos que nós precisamos. É a farmácia, o açougue, o restaurante, o mercado, a loja de roupa, tudo. Então, assim, nós precisamos estar unidos e não contra. Claro. A gente tem que entender que não há um embate, e sim uma união de todo mundo para poder conquistar. Ninguém tá sozinho, né? Mas realmente, nesses 7 dias, você vai precisar dar uma folga para ela. Doutora, tem uma questão aqui delicada. Não interessa se a gente deu um sofá novo, um jogo de panelas, computador, consultas privadas, não interessa. Agora, por exemplo, alguém que eu não paguei 2 salários, mas que me deve uma calção de R$8.000, eu falo, deixa para lá. Tá bem, saiu perdendo, você mereceu. Só que agora a pessoa não se contentou, foi no advogado e está pedindo 380 mil. Então, eu posso chegar a 8 anos atrás e falar, tá aqui a prova. Eu paguei a calção do seu apartamento para vir lá da zona dos esgotos. Botei você na ponta da praia, eu paguei a fiança e até agora você não me devolveu. Então, isso aí também pode ser pedido para ser inserido em processo, calculado juros, multa e tudo isso, correção monetária total. Na verdade, aí o que acontece? Depois que o processo encerrar, vai caber uma ação regresso. O que é ação regresso? Você vai fazer a cobrança. Você, nesse processo, você vai ser condenado em 50 mil, vamos supor. Só que você tem provas que você não é o culpado, né? Que as coisas estão resolvidas. Se o juiz não entender nesse processo, você colocou as provas, né? Nesse processo, o juiz não quis entender, você pode entrar com uma outra ação pedindo esse valor que você gastou. Porque aí a gente entende como litigância de má-fé. Você entrou com uma situação, é mentira, eu fui prejudicado, e aí eu quero o ressarcimento desse valor, com dano moral, normalmente. Ok. Porque gerou vários conflitos, né, até a solução da situação.
o que é melhor colocar? Colocar todas as provas no processo principal. Se o juiz aceitar e entender, ok. Aí, se tiver mais alguma outra pessoa no processo, ele vai chamar essa outra pessoa. Se o juiz não entender, não quiser ver essas provas, aí encerra esse processo, vem a condenação e você entra com um processo de regresso. Que aí você vai cobrar dessa pessoa que agiu de má fé o valor. Ok. Entendeu? Por exemplo, se for a questão de fiador, você vai pagar como fiador, vamos supor que você é fiador. Aí você vai entrar com uma ação contra o proprietário. Isso. Entendeu? Aí o proprietário, o locatário, vai te pagar. E aí vai caber em hora, tudo isso. É um pouquinho diferente. Na verdade, eu não fui fiador. Eu paguei uma fiança da Porto para ela poder ter condição para pagar os 6 meses. É uma possibilidade. Não ter fiador. Existe pela Porto Seguro uma fiança que você faz, equivalente a 6 meses, que deu cerca de R$8.000. A pessoa recebeu o contrato. Esse pagamento foi vinculado, né, ao contrato. Foi pago da minha conta por mim. Então, assim, eu vou tentar juntar no processo. Acho que cabe... Aí fica entendimento do juiz. Posso ir para uma última pergunta? Claro, só demonstra, coloca o comprovante e demonstre a boa-fé. Sim, lógico. É só isso. Pode ir para a última. Nas conversas eu tenho boa-fé, né? Acho que a pessoa... Mas tudo bem. Doutora, em relação à mudança de função, às vezes não tem negociação. O funcionário quer forçar uma situação, ele está sendo indesejável no meio de todos os colegas. E ele está querendo aquela coisa para ir embora. Pô, mas isso vai gerar custo para a empresa. E estamos ainda saindo de um período muito difícil. Aliás, eu digo que ainda estamos num período difícil. Então é o seguinte, se a pessoa não quer se adaptar, fica tirando o sarro dos outros, já tem várias advertências por insubordinação, por falta não justificada, eu posso pegar e falar, olha, você está causando problemas aqui no meio dos cozinheiros, então vou fazer o seguinte, você é ajudante de cozinha, a partir de agora eu vou colocar você na louça. Se você já tem as advertências, se você já conversou, advertiu verbalmente e por escrito, né, você pode fazer essa mudança. Se a pessoa não aceitar, e assim, quando você for fazer a mudança de cargo, você justifica, né? E essa justificativa, você tem a testemunhas perto. Olha, mas testemunha que não gere conflito, tá? Olha, fulano, eu vou mudar você, por quê? Porque o rendimento ali não está fluindo, e eu vejo que você vai fluir melhor em tal setor. Então, a partir de hoje, você vai passar para tal função. Ela vai pedir, muitas vezes, dá um prazo, né, para adaptação, para conhecer, às vezes, a nova função, mas acontece isso. Porém, como já tem advertência, tudo isso, também seria um caso de analisar para ver se cabe justa causa. Eu conversei com um colega, colega seu, e ele falou, olha, eu acho que chegar num juiz e falar que já tem 5 advertências por falta injustificada, não dá uma justa causa. Agora, a categoria dela, ajudante, fala que tem que lavar louça. Você pode mudar para lá. Só que é o seguinte, essa menina, por exemplo, eu falei, olha, isso aqui é um crime de lesa contra a honra. Ela foi na cozinha falar que eu falei coisas que ainda por cima me prejudicariam a mim. E as meninas falaram, seu Luiz, ela foi falar isso, a gente ouviu. Elas vieram de testemunha e assinaram. Falei, então, por causa disso, você vai tomar uma suspensão de 15 dias. O advogado orientou na última vez para lhe dar uma suspensão de 15 dias. Como eu acho que isso teria um impacto negativo no seu saldo mensal, eu me contive e lhe dei só 7. Da próxima pode ser 15 ou 30. Bom, agora dei 15, ela não agradou a situação. Nem abri ainda. Vou jogar depois no Jus Brasil a ver o que é que tem aqui. Então, você fica refém, não pode falar nada. Na verdade, o que você vai ter que juntar nesse processo são as advertências, tá? Sim. Testemunhas, porque assim, 5 advertências depende do motivo da advertência. Se eles forem pequenos, realmente não vai dar justa causa, mas dependendo do motivo, dá justa causa. Porque é que muitas pessoas, elas entendem assim, não vou dar justa causa que vai reverter. Não, mas a empresa ela precisa fluir. E para ela fluir, as pessoas precisam desempenhar bem. E para desempenhar, as coisas têm que ser de uma forma normal. Não adianta você ter uma funcionária que age dessa forma. Se ela age na forma que a justa causa permite, justa causa. Precisa analisar o caso.
Nesse caso foi difamação, foi falar uma coisa que eu não falei. E 3 funcionários falaram, não, nós ouvimos dela, e assinaram. Então, sei lá, de repente eu posso pedir aos funcionários que se manifestem por escrito e assinem em como ela é inconveniente no seio da equipe. Eu não vejo porque eu vou ter que gastar 12 mil reais para mandar ela embora, só porque ela está se tornando, ela está um pouco forçando, né? Eu acho que não tem que entrar nesse jogo. Se fosse 3, 4 mil reais, já estava resolvido. Para 12 mil reais, eu suo bastante para ganhar esse dinheiro. Tem que, na verdade, olhar o caso, né? Mas eu acho que ela enquadra, sim, na justa causa, tá? Precisa ver. Porém, se ela entrou com uma ação, às vezes se ela está suspensa, provavelmente deve ser uma rescisão indireta. Ela vai pedir para ser mandada embora. Existe essa ação agora, depois de 2019. Ela me mandou essa possibilidade por escrito, só que depois apagou. Não tive nem tempo de printar. Bom, vamos ver. Vou olhar, ok. Não vou tomar mais o tempo, vou deixar os colegas também aí tirarem dúvidas. Pode me procurar pelo Instagram, pelo WhatsApp, o Luiz Fernando te passa, estou à disposição, tá bom? Tá, obrigado, tanto. Desculpe aí, pessoal. Obrigado. Imagina. Obrigado, viu, pelas perguntas. Obrigado. Mais alguém? E, pessoal, o Instagram da Fernanda já tá aí no chat, hein? Todo mundo curtindo lá. Quem tiver dúvidas, já manda lá. Que a Fernanda sempre nos ajudou bastante. Somos muito gratos aí pelo trabalho. Eu que agradeço. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode ir lá no Instagram, pode chamar pelo WhatsApp, eu estou à disposição para responder. Estou sempre muito acessível a todas as perguntas e respostas. Fiquem à vontade. Beleza. Isso aí, acho que já está dando 1h30. Vamos terminar agora, mas já sabem, já curtam aí. Essa gravação, ela vai para o nosso YouTube, vai para o nosso Facebook, vai para o Instagram, vai para tudo quanto é lugar. Principalmente, se você estiver vendo isso no Facebook, no YouTube, já curte aí, já comenta o que você achou. Trabalho extraordinário da Fernanda, agradeço muito e fico por aqui. Fernanda, se despede aí do pessoal para a gente terminar essa live. Luiz Fernando, eu queria te agradecer pelo convite, pela oportunidade. Obrigado ao pessoal que está aqui presente, aos patrocinadores. Obrigado às pessoas que vão assistir depois também, a todos que de alguma forma estarão presentes. Eu queria agradecer por esse tempo, por estar dividindo as dúvidas, por estar tentando trazer um pouquinho do meu conhecimento. Estou à disposição de vocês pelo meu Instagram, Fernanda Caliano ADV. Lá tem o link do WhatsApp. Então, desejo boa sorte e vamos evitar processos, que é a melhor saída. Vamos humanizar o empregado e o empregador. Gente, muito obrigada, uma boa tarde para todo mundo. Obrigado a todos. Obrigado, doutora, pela participação. Eu que agradeço. Valeu, tchau, pessoal, obrigado.